nós não suprimimos nenhum dos nutrientes, né? Nós falamos dos macros primários, macros secundários e micronutrientes, e essas informações ela têm um objetivo que é o benefício da família humana. Eu peço desculpa por algumas vezes a demora de chegar a informação, mas nós vamos de forma mais devagar possível para que todos os senhores possam estar acompanhando. Com respeito ao webinar, essa é uma nova ferramenta que o IPNI Brasil está utilizando para apresentar suas palestras online. Gostaria de enfatizar que este é o segundo teste, então nós estamos ainda em caráter experimental. Eu peço antecipadamente desculpas por qualquer falha, né? E isso, com o tempo, nós vamos nos aprimorando. E dizer que essa palestra de hoje e a palestra anterior e as posteriores estarão disponibilizadas em nosso site, que está aí divulgado, né? Para aqueles que tiverem interesse, por favor, acessem e que vocês poderão ter essas palestras para fazer o download. Em 2013, nós estamos planejando palestras trimestrais utilizando o webinar, e essa programação nós vamos estar divulgando provavelmente no início do ano, com temas que são importantes para a agricultura brasileira, e nós estaremos convidando pessoas extremamente capacitadas e gabaritadas para estar apresentando esses assuntos. Eu gostaria agora de passar a palavra ao Evandro Lavorente, que é o responsável pela parte de informática do IPNI Brasil. Ele vai dar uma visão geral dos pontos importantes dessa ferramenta webinar. Por favor, Evandro. Boa tarde a todos. Essa tela que vocês estão visualizando nesse momento é similar à que vocês têm aí, né? É a tela do GoToWebinar, bastante simples. Alguns tópicos essenciais para que todos saibam. Aqui é o primeiro botão que nós temos, com o desenho de uma seta. Ela expande ou recolhe a tela do GoToWebinar. Dessa forma, vocês ganham um potencial maior de visualização da tela, facilitando para vocês a visualização dos slides. A troca de telas, a gente vai procurar ser o máximo possível controlando devagar para que vocês tenham condições de acompanhar a voz e a passagem de telas, né? Sem muito delay. A atenção que eu peço a vocês, todas as opções, a opção importante que vocês devem manter ativada é Mic Speakers. Apesar do webinar, vocês não trabalharem, não ser necessário o microfone. Apenas as perguntas devem ser feitas através do chat. Vocês têm dois botões, um deles é um desenho de uma mãozinha, logo é o quarto botão. Eu peço para não utilizar essas opções, uma vez que nós temos uma audiência bastante grande, não vai ter condições de a gente dando atenção a essa solicitação de atenção de vocês. Peço que as perguntas sejam feitas através desse local, chat, local para vocês digitarem a pergunta a qualquer momento. Essas perguntas são recebidas e o Dr. Walter posteriormente vai estar transferindo para o Dr. Eros. Então, do demais, espero que vocês tenham uma boa apresentação aí. Muito bem. Então, nós vamos dar início agora à apresentação do Dr. Eros. Dr. Eros, o senhor tem aí 25 minutos, até às 16h30, para a primeira parte da palestra. Uma boa palestra para o senhor. Muito obrigado, Dr. Walter. Gostaria de desejar muito boa tarde a todos. Confirmação de que vocês me escutam e veem a minha tela. Essa atividade que o IPNI Brasil está desenvolvendo e querendo trazer com maior frequência é extremamente importante. A gente está dando bastante atenção a todos os detalhes de funcionamento para que a gente tenha essa atividade com bastante eficiência no ano que vem, como disse o Dr. Walter. Bem, sem mais delongas,
Eu creio que aqui estamos com bastante pessoas de diferentes funções e cargos assistindo a essa palestra. Eu creio que tem consultores, creio que tem professores universitários, talvez. Creio que temos estudantes, creio que temos colegas profissionais da indústria e da classe técnica de algumas fazendas, possivelmente assistindo a nossa palestra. Então, por isso, por essa dinamicidade de funções e cargos, eu vou fazer uma palestra não de caráter profundo, científico, mas tentar abranger esses temas que estão em voga hoje, né? Então, antes de mais nada, a gente tem que ter em mente, né, que existem algumas características básicas dos solos de cerrado, que são os solos da região tropical, principalmente subúmido e úmido, que está descrito aí na segunda coluna dessas características da tabela, que são circundadas aí pelo círculo vermelho, o alto conteúdo de alumínio, a acidez elevada, a alta capacidade de fixação de fósforo, né, e a baixa quantidade de potássio trocável, além de outras características. Mas isso é o que mais caracteriza esses solos de clima tropical e que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai pensar no manejo dessas áreas, né? Aí também ilustrando com melhor imagem, né, para dar uma dinâmica maior do nosso entendimento, como que o Brasil, através do trabalho do Dr. Sparovec, como que o Brasil se caracteriza em termos das restrições de solo. O slide está pulando sozinho, eu peço desculpas aí. Talvez o Walter, se você estiver mexendo no teclado, Walter, está alterando aqui a sequência dos slides. Peço desculpas aí. Bom, classe de restrição de solos no Brasil em relação à fertilidade. Nós temos uma restrição com relação à matéria orgânica, nós temos bastante solos arenosos, né? Nós temos caracteristicamente uma vegetação de cerrado que não é uma vegetação rica em conteúdo de matéria orgânica. Temos saturação por bases nitidamente baixa, né? E uma baixa também capacidade de troca de cátions. Então, configura para nós um sistema pobre em termos de fertilidade, mas que tem um alto potencial produtivo em função das características de permeabilidade dos solos, do relevo plano ou levemente ondulado, né, que configuram a facilidade de mecanização do sistema. Queria lembrar que, historicamente, nós temos aí um gráfico desde 90 até 2010, em que a gente, 2009, ali no título, né, em que a gente tem a produção de grãos, a área plantada com grãos, a entrega de fertilizantes e a quantidade de calcário aplicada em milhões de toneladas. E a gente percebe o seguinte, que com o passar desses 20 anos, nós tivemos um incremento bastante grande na nossa produção de grãos, que foi alicerçada no fato de utilizar mais fertilizantes. Não utilizar mais terras, proporcionalmente, sim utilizar mais fertilizantes. Mas veja que interessante que a quantidade de calcário aplicada ela não vem significativamente sendo alterada ao longo dessas 2 décadas. Ou seja, possivelmente nós estamos trabalhando com um sistema não totalmente ácido, mas com uma certa acidez, fazendo com que a gente crie questionamentos com relação à eficiência de uso desses fertilizantes, porque a gente sabe que a acidez do solo interfere na sua utilização. Então, o gráfico retirado aí as informações de estatística brasileira, que nos permite fazer essa indagação. Será que o nosso sistema de produção hoje não está carecendo de uma maior quantidade de calcário aplicado ou de uma correção dessa acidez?
Em seguida, eu coloco um gráfico que eu apresentei numa palestra do Congresso Nacional de Milho e Sorgo, em agosto, agosto passado, em que nós temos aí, em caráter de participação relativa do milho segundo a safra, a quantidade total de milho produzida no Brasil, a área plantada, a produtividade, a produção total, e a gente percebe que existe a partir do final da década de 90, começo da década de 2000, um incremento muito forte na quantidade de produtividade e produção total, né? E a gente ocupa aí um certo nivelamento da produtividade a partir dos anos 2002, 2003. Né? E atrelado a isso, eu coloquei o gráfico de evolução do sistema plantio direto no Brasil. Né? Então a gente tem esse dado aí da sociedade da Abrapa. Né? Então, isso nos permite fazer uma seguinte colocação. Será que essa estabilidade, ou seja, atingimos 100% da produção relativa, da produtividade relativa da segunda safra, será que já não é um ganho do sistema plantio direto nessa produtividade do milho? Então, algo que a gente precisa avaliar com mais cautela. Bom, entrando em assuntos mais diretos relacionados ao manejo da fertilidade do solo, no tocante à nossa realidade, eu queria fazer alguns comentários com relação ao manejo da acidez superficial e também da acidez subsuperficial, que nós veremos mais à frente. Né? Então, quanto à acidez superficial, nós temos o uso do calcário como corretivo de acidez, e a gente tem aí os principais conhecimentos básicos que alicerçam o manejo da calagem, né? Que é o uso de calcário, as reações químicas ali didáticas, né? Que explicam como que o carbonato de cálcio reage com a acidez livre do solo e resulta em gás carbônico e água. E com isso a gente tem toda essa dinâmica da disponibilidade dos nutrientes variando em função do pH do solo. Então, quando a gente aumenta o pH vindo do manejo da acidez do solo, a gente permite com que molibdênio, fósforo, nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e boro sejam mais disponíveis às plantas. E conforme a gente aumenta o pH, a gente também perde a disponibilidade, perde a disponibilidade dos micronutrientes catiônicos. Né? E também queremos que isso aconteça, que o alumínio seja zerado. Né? Bom, isso é muito simples, é o que nós queremos com a calagem, né? E é o que a gente tem que fazer para que a gente obtenha eficiência na aplicação dos fertilizantes posteriormente ao manejo dessa acidez. Agora, esse é o ponto que eu queria tocar aqui, já fazer aqui um questionamento, né? Um questionamento mais intelectualizado com relação a algumas tecnologias que aparecem à disposição no mercado que a gente tem que estar atento para saber avaliar. Calcário agrícola, carbonato de cálcio ou magnésio, os dois juntos ou numa certa proporção, contra cal hidratada, hidróxido de cálcio, né? Como que é o comportamento químico desses materiais com relação ao manejo da acidez do solo. Ora, o carbonato de cálcio tem equivalência 100, é o produto padrão para a gente fazer cálculo estequiométrico. A reação básica é essa, então ele pode reagir o íon carbonato e bicarbonato com hidrogênio livre ou alumínio trocável e resultar na correção da acidez do solo, ou na neutralização desses agentes. A cal hidratada ou hidróxido de cálcio tem equivalência 135, depois a gente vai ver por que esse número. E como que ela reage? Ela nada mais é do que óxido de cálcio, cal virgem adicionado à água, forma cal hidratada, e ela também, por estequiometria, reage com 2 hidrogênios. É a mesma capacidade de correção da acidez do carbonato de cálcio. Né? Então, como exemplo, eu queria colocar aqui um determinado solo requer 2 centimols de carga de calcário por quilo
para elevar o pH de 4,8 a 5,8. Eu estou fazendo um exemplo genérico, mas baseado em algo concreto. Tá? Então, fazendo uma conta bem rápida desse sistema, nós temos o seguinte, que 2 centimol de carga por quilo vezes o peso molar do carbonato de cálcio, que é 100, né, vezes 1 mol de carbonato de cálcio providenciando 2 mols de carga, vezes o 0,01 para fazer a conversão de mol para centimol, a gente tem que seria necessário 1 grama de calcário vindo de carbonato de cálcio por quilo de solo para fazer essa elevação do pH. Bom, para a gente transformar na camada arável, usando uma densidade de 1,25, nós teríamos 2.500 kg de calcário por hectare. Ótimo, carbonato de cálcio. Tomando como exemplo a cal hidratada, nós teríamos, na mesma proporção, respeitando o peso molar de 74 gramas por mol da cal hidratada, que a gente seria necessário, em vez de 1 de carbonato de cálcio, 0,74 gramas de cal hidratada por quilo de solo, convertendo para hectare 1.850 quilos de cal hidratada contra os 2.500. Então, o equivalente 135 vem de dividir o 0,74 que é necessário pelo o 1 pelo 0,74, vai dar 135. Né? Bom, comentários de uso é que o carbonato de cálcio é uma rocha moída, de origem natural, tem baixa solubilidade, pode ser armazenado em local aberto e tem lenta reatividade. Mas o que mais a propicia para ser um insumo agrícola é a sua característica de corrigir a acidez, de fácil manuseio e de pouca periculosidade. Né? A cal hidratada ela é extremamente cáustica, isso dificulta o seu manuseio, ela causa queima de tecido, ela pode machucar, causar danos não só a quem a manipula, como também as plantas. Né? Então a cal hidratada em contato com as plantas vai matar os tecidos da planta. Então ela tem alta reatividade, é produzida a partir do carbonato, do óxido de cálcio, que é cal virgem, né? Que vem da queima de rochas calcárias, tem um custo caro e tem a exigência do cuidado no seu manuseio. Né? Então, vejam só, usa-se menos cal hidratada para corrigir a acidez do solo, usa com relação ao carbonato de cálcio. Mas veja que a proporção é de 1.850 quilos por hectare. Não é tão baixo assim como 5 litros, 10 litros que vai corrigir a acidez na camada arável do solo, propiciando uma interpretação errada de quem às vezes vai no mercado e vê alguns produtos sendo colocados na prateleira como algo possível de ser utilizado. Não é, não nessas dosagens, né, tão baixas. Quais são as vantagens obtidas com a correção da acidez do solo? A gente tem várias vantagens, uma delas é essa aí, né? O melhor uso do fósforo aplicado, nesse caso, na cultura da soja. A curva verde é a produtividade da soja sem aplicação de calcário, a curva vermelha com a aplicação de calcário. Veja que se nós colocássemos 100 kg de P2O5, né, nós não conseguiríamos atingir a produtividade de soja que foi atingida com a aplicação de calagem e apenas 50 kg de P2O5. Ou seja, nós temos aí um benefício muito grande com relação à aplicação de fósforo. Com relação à aplicação de nitrogênio, efeito da correção da acidez livre do solo na fixação biológica do nitrogênio. Então vejam, plantas aí que não estão nodulando, ou seja, não há a formação de nódulos do Bradyrhizóbium porque o solo está ácido, não está propício à formação de nódulos. Né? Com relação à disponibilidade de micronutrientes, então essa é uma questão didática, né, feita entre aspas, uma praça de calcário, um local de depósito de calcário nas fazendas, em que nitidamente o pH do solo é elevado, por ser um local em que era depositado muito calcário, pH de 6,8 em água, né? Sem aplicação de micronutrientes, produziu 36 sacas. Aplicando micronutrientes que foram
tiveram a sua disponibilidade reduzida pelo pH, né, aplicando via foliar, produziu-se 47,7. Então, existem alguns nichos, né, de questão de manejo da fertilidade em que os micronutrientes são extremamente necessários e bem-vindos, né? Então, a gente tem que saber identificar quais são essas situações no nosso manejo, principalmente talhões em que receberam uma calagem excessiva ou que tem problema com a aplicação de calcário, podem ter um pH mais alto, e com isso a aplicação de micronutrientes é vantajosa. Que tipo de calcário aplicar? A gente tem calcários que variam em relação ao seu poder de neutralização ou a sua granulometria, e isso afeta a sua reatividade. Então a gente pode ter o mesmo calcário com PRNT 80, variando em termos de capacidade em neutralizar a acidez do solo ou a sua longevidade de ação, que é a reatividade. Então nós temos que pensar se nós precisamos de uma correção imediata, uma correção de longo prazo ou uma correção em superfície ou uma correção profunda, né? O impacto do tipo de calcário utilizado, esse é um ensaio muito interessante da Fundação Mato Grosso, num solo arenoso, em que foi-se aplicado diferentes quantidades de calcário calcítico e dolomítico, mas sempre respeitando o mesmo PRNT. Com isso, houve a introdução de magnésio e cálcio em quantidades diferentes. O eixo X do gráfico mostra isso. Quando a quantidade de magnésio era baixa, entrante no sistema, a produtividade de soja diminuiu, né? Isso passado 8 safras após essa calagem. E quando a gente tinha aí uma quantidade mínima de magnésio entrando no sistema, já nivelou a resposta de produtividade da soja. Então veja lá, em vermelho agora aparecem os teores de magnésio no solo. 0,7, um teor adequado, 0,5, um teor que já acende uma luz amarela para o sistema, e 0,3, uma luz vermelha. Esse sistema precisa ser recuperado, né? Se a gente quiser, ou o produtor quiser recuperar a sua baixa produtividade, não conhecendo a condição de teor de magnésio no solo, às vezes pode incorrer num erro, que é aplicar mais potássio no seu sistema ou mais fósforo no seu sistema, achando que isso vai resolver a situação. Então, esse é um caso típico no mesmo ensaio, em que se tem 3 doses de aplicação de potássio, e o aumento da quantidade de potássio aplicada causou a diminuição da produtividade de soja. Então, isso por uma competição iônica de cálcio e magnésio. Imagens ilustrativas da deficiência de magnésio nessa área, de 0,3 centimol de carga por decímetro cúbico de solo, e as imagens de boa nutrição da planta com 0,7 ou 0,9 centimol de carga e também boa produtividade. Temos que levar em consideração também a metodologia de incorporação do calcário. Vejam, primeiro gráfico, grade pesada com grade niveladora. Não conseguiu fazer a incorporação do calcário na camada arável, apenas na camada de 10 centímetros. Quando se trabalhou com o arado mais a grade niveladora, conseguiu-se atingir os 20 centímetros de profundidade. E se você quiser incorporar com maior profundidade, você vai ter que partir para uma grade super pesada, mais a gradagem niveladora, que aí, nesse caso, no estudo do Prado e Roque, atingiu os 30 centímetros de profundidade para corrigir a saturação por bases. Existe um outro detalhe com relação à calagem, que é quando se calcula a saturação por bases, calcula a calagem pelo método da saturação por bases, se define uma saturação desejada. Então, esse ensaio, em 2 locais, Campo Novo e Nova Mutum, dados da Fundação MT, mostram isso, que tinha-se uma saturação inicial muito baixa, 8,3 e 9 nos 2 lugares, e se desejava 40, 50 e 60. Se aplicou a calagem na dose recomendada pela metodologia, mas não se obteve a saturação por bases que foi desejada, né? Então, isso acontece muito.
Nós temos que ter atenção com relação a isso. Quando se calcula a quantidade necessária de calcário, precisa-se utilizar um fator de correção para que essa saturação realmente atinja a quantidade desejada. Né? Por que isso muitas vezes acontece? Porque a distribuição e incorporação do calcário no solo não é homogênea. Vejam aí imagens, faixas, vocês conseguem ver as linhas, né? E você vê que existe no revolvimento do solo, solos de coloração, porções de terra mais escuras e mais claras, mais vermelhas e cores mais amarronzadas. Isso significa uma mistura de terra que veio de baixo para cima, e isso é mais ácido. Isso tem uma capacidade de troca catiônica diferente da capacidade da parte mais superficial. Então isso faz com que a homogeneidade não seja tão boa como a gente imagina. Temos que levar em consideração também a qualidade das operações que a gente faz para a aplicação de calcário. Né? Então vejam aí exemplos de que o mau uso da ferramenta pode trazer graves problemas. Quais são esses problemas? Essas faixas de aplicação que ficam nítidas no cultivo em sequência. Né? Então aqui um pequeno estudo de caso que o colega Haroldo Hugerheide fez, que pegou uma área transversal entre dois terraços de 2 em 2 metros, retirou uma amostra de solo, mandou analisar e viu que, vejam, a coluna de teor de magnésio no solo, ela é toda diferente. Isso mostra que houve uma aplicação, e a saturação por bases também, houve uma aplicação de calcário faixeada. Isso mudou toda a dinâmica desse solo. Né? Então vejam aí, nos locais em que se tinha deficiência de magnésio, os teores de magnésio no solo eram menores do que o normal. Walter, eu vou sugerir que a gente faça um intervalo aqui para as perguntas, se tiver tudo bem aí. Ok, Eros, muito obrigado pela primeira parte. Nós temos aqui algumas perguntas. Inicialmente, nós temos a pergunta do Dr. Luiz Inácio Prochinol. Ele gostaria de saber quais são os gargalos para que se utilize mais os corretivos de acidez na região do Cerrado. Eu diria que o grande gargalo hoje, Walter, obrigado Luiz pela pergunta, o grande gargalo hoje seria o próprio sistema de cultivo. O sistema de cultivo hoje no Cerrado adotado, ele está tão intenso que não existe, entre aspas, um espaço de tempo propício para se fazer a calagem. Quando se decide fazer a calagem, ela é obrigatoriamente colocada numa época do ano não propícia à calagem, que é o período de entre-safra, o período de maior estiagem. O solo está seco, você não vai conseguir mecanizar esse solo, você vai ter muito vento na aplicação. Então, o sistema hoje está tão intenso que com aplicação, com cultivo de segunda safra, quer seja de milho, quer seja de algodão, de feijão, após a soja, que as pessoas estão demorando para entrar com esse manejo de correção da acidez. Sem falar que é uma operação de elevado custo e que dá uma dificuldade, dificulta bastante a fazenda no momento em que ela está se dedicando ao uso do tempo para colheita e para plantio. Então, acho que esses são o grande fator que dificulta a aplicação de calcário no Cerrado hoje. Ok, obrigado, Eros. Uma outra pergunta é do Diogo Ebenhardt. Ele quer saber quanto tempo depois da aplicação do calcário foi feita a determinação do V%. Boa pergunta. Essa determinação, naquele caso, foi feita 1 ano após a aplicação do calcário.
conseguiu escutar, Walter? Eros, escutamos sim. Eu vou repetir novamente, eu acho que não estava acionado o nosso microfone, mas o Ricardo Machado, ele pergunta que tem sido falado muito, né, ou tem se perguntado muito sobre calcário líquido. E ele pergunta se a dose praticada é efetiva. Eu acabei de mostrar, muito boa pergunta. Obrigado, porque eu coloquei justamente aquele slide de comparação do carbonato de cálcio, que é a rocha usualmente utilizada na agricultura, contrastando com a cal hidratada, que o chamado calcário líquido aí é cal hidratada, foi exatamente para instigar que as pessoas se informassem um pouco mais de que na dose utilizada aí de 5 litros, 10 litros que se propõe, a nível operacional e a nível de correção efetiva, isso não vai acontecer. A estequiometria não permite a gente ter esse resultado. Ok. Eu queria só informar que nós temos aqui agora um grande número de perguntas, então eu estou fazendo uma seleção, né, porque realmente nós não vamos ter condições de estar fazendo todas as perguntas pelo tempo. Mas tem aqui uma pergunta do nosso amigo Pedro Brunheira, lá de Luiz Eduardo. Ele pergunta como calcular a dose de potássio a aplicar para manter uma boa relação cálcio mais magnésio sobre potássio. Essa é uma boa pergunta, Pedro. Isso demandaria aqui uma demonstração matemática que a gente não teria o tempo suficiente e nem a ferramenta permitiria que a gente fizesse isso, né? Existem aí vários profissionais que gostam de trabalhar com essa relação de cálcio, magnésio, potássio no solo para adubação, e aí existem algumas ideias e pensamentos que são um pouco divergentes com relação ao número exato para isso, mas eu sugiro que depois a gente troque um e-mail, Pedro, eu mando um e-mail para você, para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Ok, Edson. Eu vou fazer a última pergunta, agora dessa primeira parte, que é a pergunta do Rogério Biladelli. Quanto ao fator de correção para ajustar a dose de calcário, qual seria o valor a ser adotado para os solos argilosos e solos arenosos? Muito boa pergunta, eu esqueci de mencionar isso. Para solos arenosos, a gente poderia trabalhar com um fator de 1,5 e para solos argilosos, um fator de 2, tranquilamente. Ok, Edson. Bom, nós estamos aqui com o tempo esgotado para as perguntas. Eu pediria para que o Dr. Eros continuasse a sua explanação e nós temos aí mais 20 minutos. Ok, Edson? Obrigado. Ok, muito obrigado, Walter. Bom, não era exatamente nesse ponto que eu gostaria de ter parado, eu queria ter avançado um pouco mais, mas tudo bem, são informações importantes e a gente tem bastante coisa para apresentar. Agora, tratar um pouco sobre o manejo da acidez subsuperficial, que é com o uso do gesso agrícola, né? O gesso agrícola como uma ferramenta, um insumo que hoje está em bastante evidência no sistema agrícola, né? Eu particularmente acredito que é uma ferramenta que, apesar de estar com um custo elevado, mas precisa ter um pouco de atenção, precisa a gente entender que o nosso sistema tem a ganhar com as correções, com o condicionamento que o gesso é capaz de fazer no solo. Mas precisamos ter técnica, né, e conhecimento técnico para identificar quais são essas situações. Primeiro, já existe uma recomendação de uso de gesso no Brasil, que é a recomendação da Embrapa. São 50 quilos de gesso para cada unidade percentual de argila no solo. E existe a situação de recomendação, ou seja, analisa-se a camada de 20 a 40
E se nessa camada estiver com saturação por alumínio maior que 30 e ou quantidade, teor de cálcio nessa camada menor do que 0,5 centimol, é a situação recomendada para aplicação de gesso, né? Então a gente tem que respeitar isso, que é o que existe de recomendação no Brasil. Existem pessoas que questionam se esse número é 50, se ele deveria ser menor ou se ele deveria ser maior, mas o que hoje a gente tem de recomendação, e lógico que foram feitos estudos para se chegar nesse valor de 50, é o que a gente tem em vigor na nossa informação agronômica. Bom, o gesso não é um corretor de acidez do solo, né? Com gesso não se corrige a acidez do solo, apenas, e lógico que com bastante importância, nutre-se a planta com cálcio, com enxofre. Esse enxofre também pode precipitar alumínio e com isso diminuir a acidez trocável do solo e permitir com que as raízes cresçam com maior facilidade nesse ambiente. Aí uma ilustração do pessoal, dos pesquisadores da Embrapa, com algodoeiro, né, sem gesso e com 3 toneladas de gesso, a maior quantidade de raízes disponíveis, né, no perfil do solo. Alguns dados ilustrando que a aplicação de calcário já é um benefício à situação original, mas a aplicação de calcário e gesso traz um benefício ainda maior, pensando numa profundidade de perfil em que é necessário a exploração do sistema radicular. Aí estamos pensando em plantas que têm um sistema radicular mais profundo, que exigem um sistema radicular mais profundo. O algodoeiro, no caso do cerrado, é uma delas, né? Esse outro exemplo mostrando diferentes culturas, aí, milho, maçã, alfafa, e o incremento na densidade, na distribuição relativa de raízes das plantas em profundidade com a aplicação do gesso. Esse é um estudo de caso em que foi realizado um pequeno teste em uma área sem repetição, mas uma área relativamente grande, em que se aplicou 30 toneladas por hectare de gesso, e pensando-se em implantar a cultura da soja, né? Então, existe um temor do passado de que o gesso ele traria alterações químicas no solo irreversíveis, ou que ele não permitiria que as plantas pudessem ser cultivadas em solos que recebessem uma quantidade muito grande de gesso. Então, nessa área, nós demonstramos que isso não é verdade. Não houve um depauperamento da produtividade e também nos seus atributos químicos não houve um desbalanço tamanho que julgasse a gente ter esse temor em quantidades muito grandes de gesso. Com isso, eu não estou falando que quantidades grandes de gesso é o caminho a se seguir. A gente só fez esse teste para determinar se quantidades grandes de gesso trariam problemas ou não. Mas esse é um ensaio bastante interessante que foi feito com doses normais de gesso. Então, nesse solo, o primeiro gráfico aí, produtividade de soja, o segundo, produtividade de milho, safrinha. A dose 1.375 é metade da dose recomendada, a dose 2.750 é a dose recomendada para esse solo, e a gente obteve uma resposta significativa no primeiro ano. Era um solo que atendia à recomendação de uso de gesso. No segundo ano, o milho safrinha também mostrou incremento em produtividade. Aí algumas fotos do sistema radicular do milho na parcela controle, na parcela 2.750, que é a dose recomendada, e na parcela de 11.000 quilos. Né? Perceba que existe, na parcela controle, as plantas já estão secas, nas outras parcelas as plantas ainda estão verdes. Isso, para o milho safrinha, representa
maior longevidade. No terceiro ano foi feita a cultura do algodoeiro sobre as parcelas. Nós tivemos aí uma diferença bastante interessante no aspecto visual, já que o algodoeiro é bastante sensível à carência de enxofre e mostra bastante a deficiência visual de folhas pálidas, né? Folhas superiores pálidas. E uma resposta bastante interessante no seu rendimento de algodão em caroço, né? Controle produzindo 3.500 e a dose recomendada quase 4.500 quilos, quase 1.000 quilos de aporte em produtividade. Bom, eu queria ter parado nesse slide, mas eu quero fazer um comentário com relação ao gesso. O gesso hoje está com um preço bastante elevado, está quase que proibitivo em algumas regiões do Brasil, em termos de custo, mas é necessário que a gente avalie a aquisição e a aplicação do gesso, não do ponto de vista de uma única safra. O benefício do gesso ele é um benefício que se prolonga por, no mínimo 5 anos, 5 cultivos, né? Consideravelmente a gente vai ter benefícios aí mais longos do que esse, e nós precisamos, quando fazer a conta de aquisição e aplicação, diluir esse custo no sistema de produção com maior longevidade. Bem, eu gostaria de comentar um pouco agora sobre o sistema de produção em vigor no Cerrado, usando algumas experiências que estão em andamento, alguns projetos que estão em andamento. Um deles é o projeto Milho Global, que o IPNI trouxe para o Brasil há 3 anos atrás, montando 2 sítios de experimentação, um em Mato Grosso, outro no Paraná. No Mato Grosso em parceria com a Fundação MT, no Paraná em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa e a Fundação ABC. Queria mostrar alguns resultados que nós já temos de 3 safras desse ensaio que está localizado no campo experimental da Fundação MT em Itiquira, no estado do Mato Grosso. Nós temos aí esse grupo de dados, depois vocês vão ter o vídeo disponível dessa palestra, vocês podem dar uma olhada nesses dados, né? Mas nós temos aí atingido, nesse projeto, a produtividade de até 12.000 quilos de milho, quando cultivado no verão, né, plantado aí final de novembro, e uma boa resposta à aplicação de nitrogênio, não só no milho, como também nas culturas que fazem parte desse projeto. Nós temos milho consorciado com braquiária, nós temos soja na sequência e também tem crotalária na sequência da soja. Então, existem aí 3 sistemas de produção que estão sendo testados, combinados com 4 doses de nitrogênio. Um aspecto visual aí da resposta das folhas do milho, né, nas folhas do milho com relação à dosagem de nitrogênio aplicado, também na folha, inclusive, do capim braquiária que está em consorciamento. Essa é uma novidade intrigante que nós temos encontrado como resultado neste ensaio, que é a resposta da cultura da soja em produtividade com relação às doses de nitrogênio que foram aplicadas no milho safrinha anterior. Então isso é repetitivo, isso teve na safra 10-11, teve nessa safra 11-12, o mesmo comportamento de aumento de produtividade em função da quantidade de nitrogênio aplicada. Isso nos faz buscar um questionamento de que esse sistema de alta intensidade, produzindo muita quantidade de soja, muita quantidade de milho, ele pode ser um sistema de esgotamento em que a gente tem que olhar com mais carinho a quantidade de nutriente que está sendo exportada no nosso sistema de produção. Essa é a complexidade do sistema atual. Na década de 80, nós tínhamos aí a soja como cultura de verão, única e exclusivamente, quiçá uma quantidade de área plantada com arroz, e após a colheita, era uma soja de ciclo mais longo, né? Uma soja de 140, 150 dias, e vinha o pousio.
Hoje nós estamos com um sistema em que nós temos soja de ciclo bastante precoce, ou nós temos grandes áreas hoje já, com culturas, grande área relativamente, eu digo, né, porque nós temos uma grande área realmente plantada de soja, mas muito sistema de produção está abrigando outras culturas no verão, quer seja crotalária, quer seja milheto, quer seja milho, verão, e mais ainda entrou muitas outras culturas na segunda safra. Né? Então, algodão e milho predominantemente, mas outras culturas de cobertura e outras culturas comerciais também fazem parte. Então, o sistema está bastante complexo, e isso faz com que o manejo de nutrientes tenha que ser feito com mais cautela. Outro comentário que eu gostaria de fazer é com relação ao maquinário. Nós temos aí que o tipo de maquinário atual está mudando, em função de uma característica pura e simplesmente operacional. Né? E a metodologia de aplicação de fertilizante vai a reboque. Né? Então, eu gostaria de lembrar que a adubação fosfatada a lanço versus suco, né, é um tema questionado hoje. Não estou falando que não dá certo, dá certo. É possível se fazer aplicação fosfatada a lanço e não fazer aplicação no suco, mas desde que o solo é o grande fornecedor de fósforo para essa planta. Por isso eu coloquei esse gráfico didático do rendimento relativo em função da classe de teor de solo, de teor do nutriente no solo. Então a gente só vai pensar em fazer adubação fosfatada com êxito, na onde a gente tem mais de 90% do rendimento relativo da planta conquistada com o que já existe de teor do nutriente no solo. Então os gráficos acima são um estudo que foi desenvolvido, mostrando que não dá para fazer aplicação de fósforo a lanço se o solo não tiver propício a receber essa metodologia. Um questionamento que eu faço hoje com relação ao sistema nós estamos aplicando fósforo em superfície e estamos aplicando também calcário em superfície. E não estamos mais mexendo nesse solo. Não estou defendendo a ideia de mexer o solo, mas o questionamento nós temos encontrado diversas análises de solo em que o 0 a 20 é extremamente estratificado em fósforo e também em acidez. Nós temos já 10 a 20 bastante ácido. Então, se eu tenho uma grande quantidade de fósforo do 0 a 5 e também tenho um pH elevado do 0 a 5, porque eu estou aplicando calcário em superfície, eu posso ter a formação de fosfato de cálcio e posso precipitar esse fósforo, fazendo com que a minha eficiência de uso desse fertilizante caia. Na outra mão, eu também tenho um 10 a 15 de pH elevado, de pH baixo, melhor dizendo, ácido, com pouco fósforo, e que eu também posso estar tendo formação de fosfatos de ferro e alumínio nessa situação. Então, preciso entender se o meu manejo ou se o meu sistema está partindo para esse tipo de realidade. Se estiver partindo para esse tipo de realidade, a intervenção é necessária. E essas práticas adotadas à regalia, elas têm a eficiência muito baixa. Então, estamos num tempo em que dinheiro custa caro e a gente tem que utilizá-lo de maneira eficiente. Então, fica aqui o meu questionamento com relação à adubação fosfatada, a lanço. Não só isso, mas também a erosão superficial por escorrimento que a gente tem visto em várias áreas, né? O mau manejo físico do solo, não permitindo que as raízes das plantas se aprofundem. Esse sistema de alta intensidade produtiva, mas sem o cuidado necessário com a cobertura do solo, também altera a eficiência da adubação. A eliminação de terraços é outro assunto que merece questionamento, né? Principalmente nas regiões de alta precipitação, de precipitações concentradas. E
essa é a realidade do nosso sistema. Estamos partindo para um sistema que é extremamente intenso, várias culturas, diversos sistemas radiculares fazendo parte do sistema, e o sistema tem que estar pronto para todos os sistemas radiculares, melhor dizendo. O nosso sistema não tem mais uma única cultura para ser explorada, mas ele é um sistema de várias culturas em exploração. Então, nós temos que preparar o nosso sistema de produção nesse sentido. Gostaria de finalizar, que o tempo já se esgotou, com esse pensamento que, com o objetivo de alimentar 9 bilhões de pessoas no mundo, em 2050, nós vamos ter que produzir, nos próximos 40 anos, a quantidade similar de alimento que já foi produzida nos 8.000 anos anteriores. O artigo que concluiu isso está disponível nesse link para que vocês conheçam também. Obrigado, sucesso a todos. Vamos para a segunda parte de perguntas, Walter. Ok, Eros, muito obrigado pela sua excelente apresentação. Temos certezas que ela vai acrescentar muito em termos de informações para que a gente possa entender muito bem o funcionamento, tanto da aplicação de calcário, de gesso, de fósforo, em solos do cerrado. Bom, Eros, se você me permite, eu vou começar a fazer as perguntas. Principalmente tem algumas perguntas que são um tanto parecidas, e algumas se complementam. Então, eu vou, inicialmente, fazer uma pergunta do Fábio Souza, que está com os acadêmicos de agronomia da Unigrande Dourados, estão todos eles atentos, seguindo sua palestra, e muito eles bom. Fazem o seguinte questionamento: essa grande quantidade de gesso aplicado pode influenciar na dispersão de argila em camadas mais profundas, e se essa gessagem, 30 toneladas por hectare, não poderia interferir na disponibilidade ou na complexação do P? Eu adicionaria aqui a pergunta também do Renan Vieira. Ele pergunta se essa alta dose aí de 30 toneladas por hectare de gesso interfere, tem alguma influência no teor de magnésio no solo. As perguntas excelentes. Parabéns ao Fábio e a todos os seus alunos que estão prestigiando esse webinar. São questionamentos em que, teoricamente, a gente pode fazer alguma defesa de pensamento, mas praticamente, em termos numéricos, eu não conseguiria comprovar que vai haver uma interferência no fósforo, em que vai haver uma dispersão de argila, em que tipo de solo isso vai acontecer, porque nós não temos essas situações criadas e analisadas para que a gente tenha numericamente a resposta para essas perguntas. Pode ser sim que aconteça dispersão de argila em profundidade, mas eu diria que isso vai depender muito do tipo de solo. Alguns solos podem acontecer, outros não. Não veria isso como um problema, principalmente pensando em latossolo. Principalmente pensando em latossolo. Isso eu descartaria de antemão, mas teríamos que fazer algum sítio e analisar especificamente esse ponto para a gente ter a certeza disso. Com relação ao fósforo, eu fico meio em cima do muro. Eu creio que pode acontecer como não. Não diria que isso interferiria na dinâmica de fósforo a ponto de baixar drasticamente a sua disponibilidade. Também, lógico, respeitando o tipo de solo que a gente está fazendo raciocínio. Com relação ao magnésio, nós esperávamos que fosse haver uma interferência muito grande de magnésio e não identificamos isso. Nas amostras que foram coletadas e nas análises, não apareceu essa interferência drástica em magnésio, mesmo com essas grandes quantidades. Agora, faço a ressalva de que
essas 30 toneladas foram aplicadas num solo de 65% de argila, ou seja, um sistema de alto poder de tampão, né? Talvez os resultados não fossem o mesmo se aplicados num solo de 15% ou 10% de argila, em que, entre aspas, o estrago poderia ser evidente. Tá? De novo, nós não temos esse sítio experimental para colher essa informação. Faço até um convite, talvez o Fábio tenha interesse de analisar isso num solo arenoso. Isso é fácil de montar e a gente pode trabalhar em conjunto no caso de obter esse tipo de informação. Desculpe se eu não fui direto nas respostas. Ok. Ótima resposta, sim, Edson. Temos aqui uma pergunta do Reinaldo Cantarutti, do professor Reinaldo Cantarutti. Agradeço muito a presença dele. O sistema AP Romero preconiza o uso de 20 a 30 toneladas de gesso em café no Cerrado do Centro-Oeste de Minas Gerais, aplicados a cada 4 anos. Constata-se raiz do cafeiro até 2 metros de profundidade. A maior vigor da planta na seca. Qual sua opinião a respeito deste sistema? Eu conheço muito pouco esse sistema, aliás, nunca visitei uma área que tivesse recebido aplicação de gesso, uma área de cafezal, né? Eu particularmente nunca visitei, mas com a experiência de alguns ensaios com gesso, eu diria que de 4 em 4 anos seria um exagero pensar nessa técnica. Eu não vou dizer que isso deveria, não quero dizer que a aplicação do gesso tinha que ser repetida a cada frequência, mas eu diria que 4 anos é um período curto. A gente ainda, em 4 anos a gente teria com certeza os benefícios da aplicação anterior. Eu só gostaria de enfatizar que o crédito dessa pergunta é do Josimar Oliveira, é um mestrando da Universidade Federal de Viçosa. Só para a gente mudar um pouquinho do assunto gesso, eu tenho aqui uma pergunta que trata do fósforo, né, que é do Dr. Luiz Sportinol. Como, na sua visão, podemos colaborar para conter a onda quase geral de aplicar fósforo a lanço em algumas regiões do Brasil, mesmo em situações que não dão suporte a tal prática? Necessitamos, a meu ver, ação ampla quanto a isso. Esse é um problema grande, porque eu já conversei com produtores, e alguns produtores me questionaram, olha, eu já faço adubação fosfatada a lanço há mais de 10 anos, e a minha produtividade segue a mesma. Então, existe a prática, existe a ação, e até o momento a reação não é negativa, né? Mas as pessoas se esquecem de indagar qual é o histórico, como se construiu essa fertilidade, a custo de muita aplicação de fósforo, a ponto de que o solo hoje fornece 100% do fósforo, ou grande parte do fósforo que a planta necessita. Esse fósforo aplicado a lanço, não é que ele nunca vai ser aproveitado, ele vai ser aproveitado. Existem raízes que crescem na superfície do solo e que vão entrar em contato com esse fósforo, né? Existe uma dinâmica de crescimento da planta, que esse fósforo absorvido por essa raiz, ele pode migrar para outras partes de raízes mais profundas, mas toda essa dinâmica demoraria um tempo muito grande até que a gente corrigisse, entre aspas, se fosse o caso, teores mais baixos de fósforo em profundidade. Eu acho que talvez o grande enfoque seria, e isso nós não temos pronto no Brasil hoje, assim, a gente teria que construir, né, um grande levantamento em que a gente diagnosticasse quais são, em sítio por sítio, a própria capacidade do solo em fornecer fósforo para a planta, né?
e que a gente montasse alguns sítios de experimentação que pudessem identificar por quanto tempo a planta fica bem nutrida ou dependente do fósforo já oriundo do solo. E a partir daí a gente poderia criar algumas inferências de que, olha, você pode fazer a introdução do fósforo no seu sistema a lanço com uma frequência X, né? Mas necessariamente você vai ter que fazer a introdução do fósforo um pouco mais em profundidade a cada intervalo de tempo, né? Então, essa resposta pronta nós não temos no Brasil hoje. Nós temos essa ação em andamento, mas essa ação ela é suportada num alicerce de produtividade, de fertilidade do solo, que vem do passado. Nós não sabemos o que isso pode causar para o nosso futuro. Nós vamos estar com fósforo mal localizado. E daí quais são as soluções no futuro? Talvez a incorporação dessa pequena camada superficial de altíssima fertilidade para homogeneizar o perfil. E aí nós vamos possivelmente ter que romper alguns sistemas de plantio, de produção em plantio direto já há alguns anos. Não sei se isso vai ser a solução, ou se não se quiser pensar nisso, tem que se pensar na ação de hoje. Eu divaguei um pouco, mas eu quero reafirmar, nós não temos nós temos que bolar uma reação mais didática à ação que está sendo atualizada, que está sendo empregada hoje no nosso sistema de produção. Ok, muito obrigado, Edson. Bom, com o adiantar da hora, eu acredito que nós temos que encerrar, né, cumprindo o nosso horário. Eu gostaria de finalizar agradecendo mais uma vez a palestra do Dr. Helios, brilhante nas suas respostas. Gostaria de agradecer a todos, pedir desculpas por não poder estar lendo todas as perguntas, porque realmente o número de perguntas é um número muito grande e a gente tem que selecionar algumas, mas todas elas são perguntas que têm fundamento, né? Então, eu agradeceria a cada um de vocês, participantes, por esse crédito ao IPNI, né? E dizer que nós estaremos disponibilizando o áudio dessa palestra, né, no nosso site, onde vocês poderão estar novamente visualizando o material. E dizer que para o próximo ano nós estaremos também planejando a cada 3 meses um webinar com assuntos e temas, né, de importância para a agricultura brasileira. Isso será divulgado com antecedência e eu gostaria de desejar a todos uma boa tarde. Muito obrigado pela presença.